Muitos têm discutido atualmente sobre a dor crônica, o processo de cronificação da dor. Em algumas doenças musculares, ossomusculares, os pacientes evoluem no decorrer dos anos com a cronificação da dor. A dor crônica é aquela dor que já tem um longo período que o paciente sente ela e não consegue um tratamento adequado para a dor. O que acontece na maioria das vezes quando o paciente tem uma patologia como artrose, por exemplo, o processo inflamatório, que é multifatorial, quando vai se postergando sem nenhum tipo de tratamento, gera uma dor que muda a sensibilidade do nervo. O nervo acaba criando uma memória de dor. Então, por mais que você depois trate a patologia de base, trate a artrose, por vezes o paciente continua com dor. É o que a gente chama de dor crônica. Existem casos de pacientes que passaram por procedimentos, por exemplo, cirurgia da coluna, e que mesmo após o procedimento, o paciente acabou ficando com uma dor residual, que foi esse processo de cronificação da dor. O longo período inflamado, gerando uma lesão neurológica ali no local, faz com que o nervo crie uma memória dessa dor e por mais que você solucione a causa da dor, o nervo continua interpretando aquilo como um processo doloroso, gerando o que a gente chama de cronificação da dor. No joelho e no quadril, isso acontece principalmente nos casos de artrose, da degeneração articular, em que o paciente tem um processo instalado e é cuidado de forma incorreta, e a memória vai ficando de dor, ele vai criando uma memória dolorosa no joelho, no quadril. E por mais que você resolva o processo, como a artroplastia, como a cirurgia, sobra algum grau de dor residual no pós-operatório do paciente, que é o que a gente configura como dor crônica. A abordagem dessa dor crônica pode ser desde medicações via oral, com modulação desse nervo, fazendo o que a gente chama de dessensibilização do nervo, para que o nervo pare de gerar uma informação de uma patologia que não existe mais. Existem os procedimentos de bloqueio de nervo, em que a gente age de forma direta em cima daquele nervo responsável por inervar aquela região, fazendo que essa dor tende a diminuir até a desaparecer. Atualmente fala-se muito do canabidiol, por exemplo, para tratamento de dor crônica. São várias as vias de tratamento da dor crônica. O importante é entender o porquê. Por que ela surgiu? Por que ela existe? Qual foi a causa de base? Quando começou essa dor? Por quanto tempo o paciente tem essa dor? Em casos na minha área, que é a quadril e joelho, na artrose de joelho, por exemplo, a artrose é uma lesão multifatorial. Doenças sistêmicas, diabetes, pressão alta, vão afetar a resposta de dor do paciente. A sarcopenia, que é a falta de massa muscular, vão afetar na resposta de dor desse paciente. Então, por ser algo multifatorial, eu não posso interpretar aquela dor só como uma dor crônica, porque eu já tenho muito tempo que o paciente tem ela. Eu preciso entender todo o contexto clínico do paciente, entender suas comorbidades, medicações de uso, forma como o paciente vive, atividade principal praticada no dia a dia e, em cima disso, propor um tratamento. Existem casos que o paciente tem uma dor mais de origem somática, aquele paciente que tem uma artrose, tem uma dor, mas às vezes ele tem um componente que aumenta essa dor, como fibromialgia, um componente emocional. Já chegou paciente no consultório para mim que com dor, e conversando, aquela consulta mais prolongada, se deixando o paciente ficar mais à vontade, quando ele vem e te fala que ele dorme mal há muitos anos, porque tem um marido em casa acamado, que tem alguém que está sofrendo na família, e por isso a pessoa não dorme bem e não consegue se cuidar. Isso também acaba potencializando essa dor. Então, quando eu falo dor crônica, um passo importante é entender o paciente, entender de uma forma completa e ampla, saber se não existem mais variáveis que estão gerando a dor, além do processo inflamatório da artrose, de um quadro de sarcopenia, e, enfim, é uma via ampla que a gente tem que abordar todos os lados para conseguir fazer um tratamento adequado. De modo geral, na minha área, o joelho tende a apresentar mais quadros de dor crônica, o quadril acaba que menos um pouco. A gente consegue ver um grande índice de sucesso no tratamento da dor crônica, alguns casos que chegam para a gente como dor crônica, mas você acaba entendendo que é falta de balanço muscular, é falta de uma boa liberação miofascial, é falta de um ganho de massa muscular, de um controle da diabetes. Enfim, são fatores que a gente consegue trabalhar e entende que o que ocorreu muitas das vezes é o manejo inadequado do paciente.
Muitas das vezes, o paciente nem precisa ser submetido a nenhum procedimento nem cirurgia. Ele entender que o corpo dele, que a massa muscular dele é extremamente importante para o dia a dia e para evitar dor. Então, pensando nisso, pensando na sua dor, qual o tipo de dor que você acha que tem correlação da sua dor crônica? A diabetes descontrolada, uma falta de massa muscular, a parte emocional influencia? A gente já entendeu que a dor crônica ela tem vários fatores que podem chegar até ela. Então, você que assistiu esse vídeo, tem alguma coisa que chamou a atenção? Deixa uma pergunta aí, me fala um pouquinho sobre a sua dor, para a gente poder trabalhar um pouquinho mais sobre isso e te ajudar no alívio da dor. Deixe sua pergunta e vamos a mais vídeos falando sobre dor crônica.